gente, tudo bem com vocês? Vamos aí de uma videoaula de matemática aprender hoje sobre o conjunto dos divisores. Os divisores de um número são todos os números naturais que dividem um número de forma exata. Observe bem aí a palavrinha exata, pois ao dividir, a sua conta ela deve ser exata para poder ser considerado um divisor, tá bom? Mas primeiramente vamos às regrinhas, né? Para um conjunto dos divisores, todo número natural ele é divisor dele mesmo. Depois, a gente vê que o maior divisor de um número sempre será ele mesmo. E por fim, o número 1, ele é considerado um divisor de qualquer número natural. Vamos repetir? Todo número natural é divisor dele mesmo. O maior divisor de um número é ele mesmo. E o número 1 é divisor de qualquer número, tá bom? Só que a gente vai para a prática. Vamos ver os exemplos. Olha aí que eu trouxe os divisores do 6. Veja que a letra D maiúscula, ela representa aí o conjunto dos divisores. O número 6, ele vem dentro de parêntese. E os divisores, eles virão dentro das chaves, tá certo? Lembra da regrinha? O número 1, ele é divisor de qualquer número natural. Então, sempre ao escrever o conjunto dos divisores, você vai começar pelo número 1. Vamos lá. O número 6, nós dividimos por quais números? Pelo 1, dividimos pelo 2, dividimos por 3 e por ele mesmo. Pois todos esses números aí, dividindo por 6, as divisões elas serão exatas, tá certo? Verifique que o conjunto dos divisores do 6, ele começou com o 1 e terminou com ele mesmo, que nesse caso é o 6. Vamos ver mais um exemplo? Aí a tia Rafaela diz, escreva o conjunto dos divisores do número 10. Olha aí como representa. Vamos lá? O número 10, primeiramente, divide por 1, não é isso? Você já sabe. O 10 eu divido por 2. Não consigo dividir por 3 nem por 4, a divisão ela dá inexata. Mas o 10 eu divido por 5 e por ele mesmo. Então, veja que começou com 1 e terminou com ele mesmo. Tá dando para compreender? Isso aí nós chamamos do conjunto dos divisores, tá certo? Agora, olha esse exemplo que eu trouxe. E agora sim, vai ficar cristalino. Não vai ficar claro não, tá? Vai ficar cristalino para você. Eu digo aí, encontre os divisores do 8. Então, primeiro na sua mente, você começa a fazer as divisões na mente. 8 dividido por 1 dá 8. Olha aí, o resto é 0. 8 dividido por 2 dá 4. O resto é 0. Se eu dividir o 8 por 3, vai dar 2, mas vai sobrar 2. E aí eu vou seguindo, ó, dividir por 4, por 5, até chegar nele mesmo, no próprio 8. Mas eu quero que você verifique o seguinte, quais continhas dessas daí, quais divisões foram exatas? Vamos lá? 8 dividido por 1 deu exata, por 2 deu exata, por 4 deu exata e pelo próprio 8. Esses números aí, gente, que estão em vermelho, eles são os divisores do 8, pois ao dividir, o resto é 0. Não vai entrar aí dentro desse conjunto nem o 3, nem o 5, nem 6 e nem 7. Eles não são divisores, tá bom? Então, vamos agora representar em forma de conjunto. Os divisores do 8, quais são? Os de lá de cima que você dividiu. 1, 2, 4 e o próprio 8. Fechou aí as chaves. Conjuntinho feito. Gente, deu para compreender? Vamos resumir? Os divisores de um número, você divide esse número por números naturais. Os divisores de um número, divide esse número de forma exata. Para ele ser considerado um divisor, a divisão precisa ser exata. O menor divisor de um número sempre será o número 1. Compreendido? Muito bem. Praticando, ó, vocês vão ficar bastante afiados, tá bom? E aí a gente vai pegar o gancho e vamos para o que nós chamamos de critérios de divisibilidade. O que são os critérios de divisibilidade? Tem regrinhas, você vai aprender agora as regrinhas que indicam quando você consegue dividir um número aí por 2, por 3, por 5 ou por 10, tá bom?
Olha, sem precisar fazer a divisão, eu vou olhar para você e vou dizer, olha, me diga aí, 350, divide por 2. Ah, tia, deixa eu fazer a divisão. Não precisa. Você simplesmente vai olhar o último número. Todo número que terminar em par ou terminar em 0, 0, 2, 4, 6 ou 8, todo número terminado em números pares, ele é divisível por 2. Observe os exemplos que eu trouxe aí. 20, 246, 1240 e 2006. Todos esses números são divisíveis por 2, porque ao dividir, o resto será 0 e todos eles terminam em números pares. Tá vendo aí a regrinha? E vamos continuar aprendendo. E como é que você vai saber se um número qualquer é divisível por 3? A regra é essa. Se a soma dos seus algarismos for divisível por 3, então o resto aí será 0, tá bom? Olha os dois exemplos. 75, gente, divide por 3, não precisa fazer a conta. Some 7 mais 5, 12. 12 dividido por 3, 4. Não vai sobrar resto, o resto é 0. Então, 75 divide por 3, tá bom? Próximo exemplo, 369. Vamos somar 3 mais 6 mais 9 vai dar 18. 18 dividido por 3 vai dar 6. O resto será 0. Portanto, 369 é divisível por 3. Tá vendo aí que regrinha legal? Você não vai precisar dividir. Soma os números. Se ele dividir por 3, então ele é um divisível, tá bom? Ele faz parte aí. Tem a próxima regrinha dos critérios da divisibilidade. Quando é que você vai descobrir se um número é divisível por 5? Qualquer número, todo número terminado em 0 e 5 é divisível por 5. Olha os meus exemplos, 615 e 1480. Esses dois números só terminaram em 5 ou 0. Isso significa que sem fazer a conta eu consigo dividir por 5 e essa conta será exata, será uma divisão exata, pois o resto das duas será 0. Entendido, meus amores? Por fim, finalizando, você vai descobrir também quando é que um número é divisível por 10. Para um número ser divisível por 10, o seu último algarismo precisa ser 0, tá bom? Todo número terminado em 0, ele é divisível por 10. E aí eu trago os dois exemplos, 7.630 e 410. Veja que todos eles terminaram em 0, por isso nem preciso fazer a divisão. Só em ver eu já identifico. Ele é divisível por 10 porque terminou em 0. Tá bom, meus amores? Vamos repetir as regrinhas? Para dividir por 2, esse número precisa ser par. Para dividir por 3, você precisa somar os algarismos e dividi-lo por 3. Para dividir por 5, o número precisa terminar em 0 ou 5. E para ele ser divisível por 10, ele precisa terminar em 0. Tá certo? Vocês compreenderam, meus amores? Então, até a próxima aula. Se Deus quiser, beijos virtuais da tia Rafaela. Bye, bye!